Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um estudo no canal Clamando no Deserto. Neste momento nós vamos iniciar o estudo da lição da Escola Sabatina, da nova lição, Missão de Deus, Minha Missão. A lição número 1 é a Missão de Deus nos alcança, parte 1. Logo mais iniciamos com uma oração, que Deus nos abençoe. Obrigado, Pai, por mais uma chance que temos de aprender a Tua mensagem. Venha nos auxiliar, nos fortalecer, dar a Tua sabedoria, Pai. Perdoe por nossas falhas e pecados, livre-nos de todos os males, nos auxilie, nós imploramos em nome de Jesus. Amém. Bom, a introdução. Comece a fazer algo pela missão. A introdução. Aqui as notas do editor, as notas de sempre, né? Então nós vamos ler basicamente aqui, comece a fazer algo pela missão. Alguém escreveu uma parábola sobre um pântano pavoroso. À medida que as pessoas iam pelo caminho que passava por ele, muitas vezes eram vencidas e caíam. Seus gritos moribundos eram ouvidos em todo o vilarejo vizinho. Era terrível. O povo realizou diversas assembleias no vilarejo. Várias teorias foram apresentadas, analisando a causa e às vezes até propondo soluções. Mas nada foi feito além de continuarem se reunindo e conversando. Ao longo dos anos, as discussões se seguiram. Pessoas escreviam dissertações sobre o tema, palestrantes foram trazidos, bazares foram realizados a fim de arrecadar dinheiro para fornecer refeições aos que sacrificavam tantas horas nessas reuniões. Finalmente levantou-se dinheiro para construir uma sala de reuniões à prova de som para que os gritos dos perdidos e moribundos não interrompessem as discussões em curso. Mas ninguém fez nada para ajudar aqueles que estavam em apuros, nem para tentar impedir que mais pessoas se perdessem no pântano. O povo apenas conversava. A igreja, em especial, a sua classe de escola sabatina, não quer ser como as pessoas naquele vilarejo. Amamos o tempo que passamos juntos para orar, refletir e compartilhar, mas desejamos ir além disso e fazer algo pelos que estão ao redor. Queremos que a obra seja concluída e que Jesus volte. A lição deste trimestre chama a atenção para a missão de sair e fazer alguma coisa. Examinaremos muitas histórias bíblicas maravilhosas, leremos sobre experiências e ilustrações emocionantes. Aprenderemos sobre os recursos disponíveis para nos ajudar a alcançar os vizinhos, especialmente os que não têm formação cristã. No entanto, tudo isso nos servirá apenas para esclarecimento e motivação. O ponto central de cada lição será compartilhado na quinta-feira de cada semana, um desafio para sair e fazer algo. Compartilharemos percepções teológicas e apresentaremos ferramentas e ideias com as quais você possa trabalhar. Cada porção da lição de quinta-feira incluirá uma progressão cuidadosa de desafios, partindo do fácil à medida que o trimestre avança, aumentando sutilmente a dificuldade do desafio. O objetivo é que cada pessoa aceite o desafio, ore pela direção do Espírito Santo, aplique o que aprendeu e relate na semana seguinte como foi a experiência. Ou seja, não é uma questão de individualismo, né? Mas que cada um de nós entenda o seu lugar, né? Que cada um de nós possa compreender o seu lugar no exército de Cristo, no corpo de Cristo, né? Na igreja de Cristo, e assim possamos, cada um fazendo a sua parte, cada um fazendo o seu trabalho em conjunto, nós teremos um corpo sadio, uma igreja firme, um exército vitorioso. O objetivo é que cada pessoa aceite o desafio. Esse não deve ser um momento para se vangloriar, mas para compartilhar o que deu ou não certo. À medida que compartilharmos, o grupo vai gerar ideias, as listas de oração crescerão. Em resumo, é nosso desejo que este trimestre seja lembrado não tanto pelos pensamentos memoráveis. Quando fala não tanto, não quer dizer que não é para ser lembrado pelo que foi colocado, mas é para ser lembrado principalmente por outra coisa. Ou seja, não tanto por pensamentos memoráveis, histórias envolventes ou conceitos teológicos profundos, ou seja, também é para ser lembrado por isso, porque antes de sair, quando nós fazemos um planejamento, nós buscamos minimizar os riscos, os erros, né, os problemas e garantir mais condição de fazer um bom trabalho, né? Mas o que é o principal, né? Por mais importantes que sejam, qual é o principal? Mas, acima de tudo, queremos que este trimestre seja lembrado como o tempo em que o Espírito Santo tomou nossos humildes esforços e operou milagres missionários para a honra e glória de Deus. Os Centros de Missão Global foram estabelecidos pela Associação Geral em 1980. Atuam sob a direção do Departamento da Missão Adventista da Associação Geral.
Atualmente existem 6 centros. O propósito deles é ajudar a igreja a implantar de forma mais eficaz novos grupos de crentes entre os principais grupos de pessoas não cristãs do mundo. No momento em que esta introdução foi escrita, os diretores desses centros, Petras Bahadur, Richard Elofer, Kleber Gonçalves, Cliffmon Schumer-Roden, Doug Venn, Amy Whitesett, auxiliados por Gary Krause, diretor da Missão Adventista, Homer Trecartin, diretor aposentado dos Centros de Missão Global, e Jeff Scoggins, diretor de planejamento da Missão Global, escreveram coletivamente esta lição. Para mais informações, acesse www.globalmissioncenters.org. Aqui o G do Global, M de Mission e C de Centers estão em maiúsculo, mas se você escrever tudo na internet, ele vai achar www.globalmissioncenters.org. Então, vamos olhar aqui, né? www.globalmissioncenter.org. Vou escrever tudo em minúsculo para ver se ele acha. Achou aqui normalmente, tá? Então essa é a tela que aparece inicialmente, tá? Então aqui as boas-vindas, né? Aqui as doações online, né? Pelo que eu entendi aqui. Aqui para você se tornar membro, né? Aqui tem o nome de alguns centros, né? O que dá a entender aqui que são 2 relacionados à Ásia, né? Então nós temos aqui a questão judaica, centros urbanos e assim sucessivamente, né? Não sei se seria o secularismo aqui, mas aí nós não vamos ver no momento, né? Centro global, relacionado aos muçulmanos, né? E basicamente seriam esses, 1, 2, 3, 4, 5, 6 centros. E a ideia, então, dessa lição é que nós reflitamos sobre como Deus nos alcançou e possamos assim alcançar aos outros, né? Então, começando logo com a lição de sábado, nos diz o verso para memorizar, Gênesis 3:9. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? Gênesis 3, verso 9. A lição de sábado tem o seguinte comentário: a missão tem origem e propósito somente em Deus. A missão não começou com o chamado de Abrão. Abrão, porque antes de se tornar Abrão, ele se chamava Abrão, né? Nem com o êxodo. Não começou com Jesus Cristo na terra. Nem com as viagens missionárias de Paulo. A missão começou por iniciativa do próprio Deus, quando ele trouxe o universo à existência e mais tarde criou a humanidade. Nas Escrituras vemos um Deus que intencionalmente abre os braços para seus filhos e deseja estar com eles. Vemos o Deus, né? Nós só consideramos ele, né? Desde o início, ele estabeleceu um relacionamento com Adão e Eva. Mesmo depois que o pecado entrou, seguiu com sua missão. Porém, o alvo agora era restabelecer seu relacionamento com a humanidade. No fim, a missão de Deus será cumprida. Por isso, devemos estar motivados na obra de proclamar o Evangelho eterno ao mundo. Portanto, a base de qualquer esforço missionário deve estar centrada no relacionamento com o Criador e na compreensão adequada de sua natureza e de seu caráter missionários. Mas antes de entendermos a missão de Deus, é essencial entendermos melhor o Deus da missão. Então, a intenção inicial aqui, pelo que entendemos, seria revelar Deus, revelar seu caráter, seu amor pela humanidade, e a partir daí, nos demorarmos, entendermos, buscarmos entender juntos a missão e, mais que isso, né, depois de uma compreensão adequada, enquanto estivermos na compreensão da missão, ao mesmo tempo vamos praticar gradativamente ações, e ela fala em um nível de complexidade do mais simples para o mais difícil, ou seja, gradativamente nós vamos buscar cumprir metas, né, no sentido de trabalho evangelístico. Okay? Vamos então para a lição de domingo, o Deus que nos alcança. Deus nos criou à sua imagem e semelhança. Ele nos deu um mundo perfeito. E seu propósito era que vivêssemos em perfeita conexão com Ele, num relacionamento centrado em seu atributo mais precioso, o amor. Para que o amor fosse real, Deus também nos deu um dom precioso,
o livre-arbítrio, no sentido de a liberdade de escolher. Deus instruiu Adão e Eva sobre as consequências mortais da desobediência, conforme nós vemos em Gênesis 2, 16 e 17. Satanás persuadiu, enganou Eva, persuadiu Eva de que ela poderia comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, sem resultados negativos. Afirmou: como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Infelizmente, Eva escolheu comer o fruto e deu a Adão, que fez a mesma escolha. A criação foi manchada pelo pecado. Aquele momento mudou o plano e o propósito originais de Deus para o recém-criado planeta Terra. A missão de salvação que tinha sido concebida antes da fundação do mundo teria que ser implementada. Leia Gênesis 3, de 9 a 15. Então, Gênesis 3, de 9 a 15. A pergunta é: quais foram as primeiras palavras de Deus a Adão depois que ele e Eva caíram? E por que essa declaração é tão significativa teologicamente até os dias atuais? Veja que nós não vamos nos demorar na queda, nós não vamos enfatizar nesse momento a questão da queda em si. Nós vamos falar da ação de Deus em relação a eles, não é? O comentário da lição diz o seguinte: claro, Deus sabia onde eles estavam. Dominados pelo medo, eram eles que precisavam ver o que estava acontecendo. Mas também precisavam ser confrontados para que entendessem as consequências de seu pecado. Ou seja, eles precisavam ser confrontados, entender as consequências do seu pecado, ou seja, eles precisavam ser amadurecidos. E para isso eles precisavam ser repreendidos. Então, repreendidos, era necessário que eles reconhecessem o erro que cometeram, e a partir daí o plano foi se desenvolvendo na prática, né? Eles começaram a perceber o plano que Deus havia estabelecido. Satanás também precisava ser derrotado. Para isso, Deus começou a apresentar sua missão, o plano da redenção, a única esperança de reconciliar consigo o mundo. No entanto, precisamos prestar atenção ao fato de que, antes do confronto e da promessa de reconciliação, Deus foi em busca da humanidade caída. E Ele foi em busca da humanidade justamente para isso. Primeiro, para confrontar no sentido positivo, de fazer o ser humano entender o seu erro, a necessidade de reconhecimento do erro, porque esse é o primeiro ponto para nós mudarmos, E, a partir daí, apresentar o plano de reconciliação, Mas a intenção de reconciliação, ela, obviamente, surge com Deus, Apesar da situação aparentemente sem esperança, Deus revelou, em essência, duas questões na pergunta a Adão: nossa condição decaída e sua natureza missionária, que Ele compartilha conosco. Então, Deus tem a sua natureza missionária e Ele compartilha a ação missionária conosco para que nós trabalhemos em conjunto e cresçamos nesse trabalho, Estamos perdidos e necessitamos de salvação. Ele nos busca para salvar e está conosco. Então, vamos lá. Leia Gênesis 3, 9 a 15 e aí nós vamos responder a essa pergunta, Bom, primeiro ponto. Quais foram as primeiras palavras de Deus a Adão, logo depois que eles caíram? E chamou o Senhor Adão e disse: onde estás? No caso é uma pergunta, Onde estás? Ele chama Adão e pergunta: onde estás? E aí Adão responde: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E aí Deus disse: quem te mostrou que estava nu? Então veja, ele sabe onde eles estão e pergunta: onde vocês estão? Ou seja, para que Adão explicasse por que ele estava escondido, Ele fala: ouvi a tua voz soar no meio do jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Ou seja, o que ele está dizendo? Olha, porque a partir de agora eu reconheço que eu estou nu, então eu confesso que eu comi do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei não comesses? Então disse Adão: olha, quem te mostrou que estavas nu? Ou seja, Deus sabia por que ele estava nu, porque ele sabia que estava nu, Então veja, e aí Deus pergunta: comeste da árvore? Essa é uma pergunta chamada pergunta retórica, Ou seja, Deus já sabia a resposta, só que ele pergunta, ele quer que Adão
converse com ele quer saber, né? Quer saber não, ele quer que Adão saiba a gravidade da situação. Né? E aí, então disse Adão, a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. E comi. Ou seja, ele reconhece, não, eu não fui enganado, a mulher me deu do fruto e eu comi. Só que ele enfatiza a mulher, né? A mulher que me deste por companheira. Quer dizer, não tinha outra mulher ali, né? Bastaria ele dizer, olha, eu comi, a mulher me deu, mas eu comi, eu assumo a responsabilidade, né? Só que assim, fica subentendido aqui que ele come por causa da mulher, não porque ele foi enganado, né? Só que ele enfatiza a questão, que me deste por companheira, com a qual ele se alegrou, inclusive, quando recebeu por companheira, né? Então ele enfatiza. Então aqui começa a conversa de Deus com Adão e Eva. Deus começa a fazer com que eles percebam o que está lá na mente deles, quais são o que estava passando pela mente, o que eles pensavam, o que eles estavam pensando depois do ocorrido. E disse o Senhor Deus à mulher, por que fizeste isso? Mais uma pergunta retórica, né? Veja, todas as perguntas, Deus sabia a resposta e Ele queria que eles falassem, né? E disse a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Né? E a serpente que Deus fez também, né? Então ele fala, olha, a serpente me enganou e eu comi. Então, Adão reconhece que ele não foi enganado, a mulher deu o fruto, ele comeu, ele sabia das consequências, ele não foi enganado. E a mulher disse, olha, a serpente me enganou e eu comi. Ou seja, ela falou, eu realmente fui enganado pela serpente, né? E comi, né? Então os dois assumem que comeram, não havia como ser diferente, porque o próprio fato de eles terem se escondido e, portanto, terem percebido que estavam nus, revelava que eles haviam comido do fruto, né? Então o Senhor Deus disse à serpente, por quanto fizeste isso, maldita serás mais que toda a fera, e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Deus, ele pune a serpente, ele pune a mulher, pune ao homem, né? Então, só que ele também, pelo menos no sentido tradicional do cristianismo, né? Não só do adventismo do sétimo dia, mas do cristianismo, boa parte do cristianismo entende que esse verso de Gênesis 3,15, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, essa te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. O desenrolar disso seria o sentido de que Deus propõe uma alternativa nesse momento para o casal, não é? E o próprio fato de que Deus conversa com eles antes, prepara vestes para que eles se vistam, né? E depois, mesmo tendo-os expulsando do jardim, né? Deus continua a conversar com eles, né? Não só com eles, mas com a descendência, continua a conversar com Caim, com Abel. Tudo isso mostra para nós que Deus estava propondo para eles o perdão. Ou seja, havia algo mais do que simplesmente pecar, se tornar mortal, estar sujeito à morte, né? E morreram. Mas Deus mostra que havia mais do que isso. Ele não simplesmente os deixa ali caídos, vivendo a própria sorte. Ele continua a falar com eles. Aí nós vemos os sacrifícios, as ofertas, né? De sacrifício de animais. Então, quando a gente começa a ligar tudo isso, nós percebemos que Deus, ele não só iniciou, mas ele continuou, ele manteve um plano de perdão. Até quando Caim ceifa a vida do próprio irmão, ele oferece o perdão ali a Caim. Ele dá uma punição, mas não uma punição capital a Caim, e nem mesmo permite, né, que ele, e dá inclusive a ele um sinal de proteção, Então ele fala, olha, quando ocorre lá o pecado, né, Caim em relação a Abel, Deus lança ali a punição, mas ele fala que poria um sinal de proteção em Caim. Então tudo isso vai nos mostrando gradativamente, né? Quando Eva fala, alcancei do Senhor um varão, ela faz ali uma fala de gratidão a Deus. Então veja, tudo isso mostra que Deus continuava a se relacionar com eles por algo mais, não apenas para que eles, né, para que eles vivessem mais tranquilos aqui durante a sua vida mortal, mas, ou seja, isso vai mostrando algo mais, um plano além
da compreensão humana, mas que já é desenrolado desde o início ali, já começa a ser demonstrado, né? Então, quais foram as primeiras palavras de Deus? É Adão, e depois que ele e Eva caíram, porque essa declaração é tão significativa teologicamente até os dias atuais. Ou seja, Deus nos procura, não porque Ele não saiba onde estamos, mas porque Ele quer que nós saibamos onde estamos, qual a situação em que estamos e por que precisamos de mudança. Segunda, o Deus que anseia estar conosco. Leia Gênesis 17:7. Então nós vamos lá. Gênesis 17:7. (26:3). 26:3. Depois nós vamos ler 26:3 também, né? E por fim, 28:15. Qual foi o foco principal da promessa de Deus? Foco principal porque, assim, pode haver mais de um foco, né, nesses textos, né? E aí ele fala assim, você pode identificar alguns focos no texto, mas ele quer que dos focos que você identificou, ele quer que você identifique qual é o foco principal, o que ocorre principalmente aí, né? Qual o foco principal da promessa de Deus a Abraão e seus descendentes nesses versos? No chamado Antigo Testamento, nos livros, né, de linguagem hebraica, né, de Gênesis a Malaquias, Deus continuou a agir de acordo com sua natureza missionária a fim de cumprir seus propósitos. Por exemplo, após o dilúvio, o povo de Babel decidiu se reunir em um só lugar para construir uma cidade e uma torre que chegasse aos céus. Deus interveio, confundindo a linguagem deles com o objetivo de espalhá-los pelo mundo. Ele então, inclusive nós temos na lição de Gênesis, nós temos aqui no canal, a lição de Gênesis em que nós falamos inclusive desse aspecto da torre de Babel, e que nós comentamos lá que não era só a questão deles construírem a torre, né? Era ali eles queriam ser a autoridade maior em todo o mundo, né? Mesmo quando esse mundo se desenvolvesse, eles queriam ser a autoridade maior. Havia a questão ali da rebeldia do povo. Então, assim, além de espalhá-los pelo mundo, né, haviam outros pontos também subentendidos na ação de Deus ali, né? Ou seja, inclusive no sentido de libertação da população, para que a população não ficasse refém daqueles rebeldes ali naquele momento, né? Então, ele então ampliou sua missão, chamando Abrão, que mais tarde se tornou Abraão, para ser um canal de suas bênçãos, das bênçãos de Deus, para o mundo inteiro. Então, ou seja, o plano de evangelizar, ele sempre existiu, né? O plano de ser um exemplo, ser um bom testemunho para as pessoas, revelar a Deus, né? Dar às pessoas a chance de arrependimento, confissão dos pecados, melhora de vida, sempre existiram, né? As promessas de Deus a Abraão e seus descendentes foram múltiplas, mas uma se sobressai. Várias vezes Deus declarou a eles: eu serei o seu Deus e estarei com você. À medida que a história avançou, José acabou no Egito, mas como um instrumento de salvação para o povo de Deus. Em cada passo da experiência de José, mesmo nos momentos mais difíceis de sua vida, a Bíblia afirma que o Senhor Deus estava com ele. Gerações mais tarde, no cumprimento de sua missão, Deus enviou Moisés a Faraó para libertar seu povo da escravidão egípcia. Durante o comissionamento de Moisés, Deus lhe disse: eu estarei com você. Vez após vez, Yahuwá, né, confirmou o profundo desejo de estar com seu povo. Leia Êxodo 29, 43 e 45. Né? Qual foi um dos principais propósitos do santuário do chamado Antigo Testamento? Deus decidiu estar com seus filhos de maneira diferente. Ele confirmou a Moisés seu anseio de habitar entre os filhos de Israel na construção do tabernáculo. Me farão um santuário para que eu habite no meio deles. E no estabelecimento de um sistema muito intencional e proposital que apontava para o instrumento máximo de sua missão, Jesus Cristo. As ofertas de sacrifício e o sacerdócio do sistema judaico foram instituídos para representar a morte e a obra mediadora de Cristo. Todas essas cerimônias não tinham significado algum nem virtude alguma, a não ser quando relacionadas a Cristo. Ou seja, o significado dessas obras, no comentário que Ellen White faz aqui, no The Advent Review and the Herald of the Sabbath, né, quando ela faz esse comentário aqui que é colocado,
ela está dizendo o quê? Olha, quando você tira Cristo, todo o significado redentivo disso vai embora, né? Ou seja, todo o plano, a partir de Mateus a Apocalipse, é apresentar a Cristo como aquele que cumpre, né? E aí Hebreus fala da questão de o sacrifício oferecido uma vez por todas, né? Tendo obtido a eterna redenção, e nós podemos atravessar o véu confiantemente. Então, ou seja, tudo isso, né? Quando ele fala do sumo sacerdote, né? Para sempre, segundo a ordem ou segundo a forma de Melquisedeque, quando fala dele sendo o sacrifício único, o sacerdote único. Então, toda essa ênfase é no sentido de que tudo, o sentido maior de tudo é o sacrifício de Jesus e a sua atuação como sumo sacerdote no santuário. Então, vamos lá, Gênesis 17. Porque eu a hei de abençoar e te darei dela, né, de Sara, um filho, e a abençoarei e será a mãe das nações, reis de povos sairão dela. Então caiu Abraão sobre seu rosto e riu-se e disse em seu coração: a um homem de 100 anos há de nascer um filho, e dará à luz Sara na idade de 90 anos? E disse Abraão a Deus: quem dera que vive Ismael diante de teu rosto. E disse Deus: na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamará o seu nome Isaque, e com ele estabeleceria a minha aliança, por aliança perpétua para a sua descendência depois dele. Quanto a Ismael, também te tenho ouvido. Eis aqui o tenho abençoado, falou em frutificar, falou em multiplicar grandissimamente. 12 príncipes gerará e dele farei uma grande nação. A minha aliança, porém, estabelecerei com Isaque, o qual Sara dará à luz nesse tempo determinado, no ano seguinte. Então veja, todo essa conversa aqui é para focar o fato de que a promessa se mantinha, ele precisava confiar, e Sara daria à luz a Isaque, ou seja, de Sara viria aquele em que Deus continuaria a sua aliança, né? E aí a ênfase aqui então, 17:7, perdão, eu li 17 é o 7. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência depois de ti, em suas gerações, que é o que ele repete lá para baixo, né? Depois, entre o 17 e o 20 e pouquinho, que ele estabelece aqui alguns pontos, né? Aliança, estabeleceria a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência, ou seja, uma aliança que ela se prorroga no tempo, por aliança perpétua, para te ser a ti por Deus, não só a ti, mas a tua descendência, para ser o Deus de vocês, assim como fui lá no passado, continuarei a ser no presente e no futuro, né? Te darei a ti e a tua descendência depois de ti a terra das suas peregrinações, toda a terra de Canaã, em perpétua possessão, e ser-lhe-ei o seu Deus. Tu, porém, guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência nas suas gerações. Então Deus fala: olha, eu sou o Deus de vocês, vou continuar a ser, e eu preciso que vocês confiem em mim e guardem a aliança também. Isso é importante até mesmo para vocês. 26:3. Havia fome na terra, né? Além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Foi por isso foi Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nessa terra, serei contigo e te abençoarei. Eu serei contigo. Porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras, confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai. Então ele fala lá para Abraão: serei teu Deus, e aqui ele fala a mesma coisa. E das suas gerações, e ele confirma isso: serei contigo, multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, darei a tua descendência todas essas terras, por meio dela serão benditas todas as nações da terra. Então, ou seja, não era apenas por Abraão serem benditas as nações da terra, ou seja, mas pela manutenção da aliança, as outras nações seriam benditas, ou seja, eles seriam o canal de bênção entre Deus e as outras nações. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz, guardou meu mandamento, meus preceitos, meus estatutos e as minhas leis. Então veja, ele fala: olha, na medida em que quanto mais vocês estiverem dispostos a aceitar e a manter essa aliança, mais vocês serão bênçãos para as nações da terra.
Ou seja, assim como Abraão, mesmo em suas falhas, né, ele buscou obedecer a Deus, né, e pedir perdão pelos seus erros, etc. Então, isso vale para vocês também. Ou seja, Deus está mostrando constantemente: eu serei contigo, serei seu Deus, a minha aliança está aí sempre com vocês, depende de vocês aceitarem e agirem. 28:15. A tua descendência será como o pó da terra, né? Em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, Deus sempre enfatizando: olha, vocês são o foco de evangelismo. Por vocês, pela atitude de vocês, pela manutenção da obediência de vocês, por manterem a aliança, por serem leais, as pessoas vão olhar para vocês, vão ver algo diferente. Então vocês serão bênção, serão fontes de bênção para as pessoas. O bom testemunho de vocês fará com que as pessoas queiram conhecer esse Deus, né? Que povo há que tem um Deus tão chegado, né? Que povo sábio e entendido. Isso, ou seja, quando nós lemos isso lá para o povo judeu, nós percebemos que era para todos, né? E eis que estou contigo, estou com vocês, eu continuo sendo o Deus de vocês. Te guardarei por onde quer que fores, te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei até que haja cumprido o que tenho falado. Acordando, pois, Jacó de seu sono, disse: na verdade, o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. E temeu e disse: quão terrível é esse lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Então veja, Jacó, ele sente a santidade do momento, ele sente a grandiosidade do momento, ele sente a necessidade de manter isso. Então veja, a todo momento Deus fala com seus filhos: você precisa ser uma bênção, né? Você precisa ser um bom testemunho para as pessoas, você precisa agir, você precisa mostrar pelo seu testemunho às outras pessoas que é possível ser diferente, é possível se libertar das garras do pecado, é possível se libertar dos desejos maus, é possível se libertar das dificuldades de relacionamento entre pais e filhos, entre casais, entre pessoas no trabalho, na sociedade. É possível se libertar de tudo isso. Então veja, o foco, por isso que ele fala o foco na missão, né, a parte 1, que nós estamos vendo, é focar, né, Deus mostrando que ele, olha, eu sou Deus de vocês, vou abençoar vocês a todo momento, mas para que dê certo, para que vocês realmente sejam bênção para vocês mesmos e para os outros, é necessário que vocês guardem a aliança, é necessário que vocês obedeçam em tudo que for falado, busquem obedecer em tudo que for falado, ainda que venham a pecar, né? E reconhecendo que estão em erro, né? Que se arrependam, que busquem mudanças, para que as pessoas vejam em vocês algo diferente, né? Pessoas diferentes que estão dispostas a ajudar sem segundas intenções, que estão dispostas a reconhecer os erros, que estão dispostas a mudar, a mostrar que é possível vencer no poder de Deus, né? Então, esse ser uma bênção é constante, né? Então, o foco principal no sentido do que a lição quer mostrar aqui, Deus nos alcançando, Deus sempre fala: eu sou seu Deus, estou com vocês a todo momento, né? Não vou desampará-los. Então, esse é o foco, né? Lição de terça-feira: o Deus que se tornou um conosco. O chamado Antigo Testamento, né? Antigo Testamento, como é conhecido pela maioria, mostra como o Criador começou a implementar um plano por meio de um povo que deveria representar sua natureza e seu propósito para o mundo. Ou seja, as escrituras hebraicas mostram como o Criador, ele implanta isso e como o povo deveria revelar isso para os outros que não conhecem esse plano ainda. Ou seja, esse plano maravilhoso que vocês têm agora, mostrem para as pessoas, mostrem que é possível ser diferente, mostrem que é possível acreditar em Deus, confiar nas promessas dele, receber o poder, ter mudança de vida, ter esperança, ter paz verdadeira. Tudo o que Deus fez estava de acordo com a sua estratégia missionária, com a estratégia dele, né? Por meio de Isaías ele disse: eu sou Deus, não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Desde o princípio anuncio o que há de acontecer. Eu digo: o meu conselho permanecerá em pé e farei toda a minha vontade. Contudo, nas escrituras gregas, né, no Novo Testamento, chamado Novo Testamento, o desejo de Deus de estar com a humanidade assume uma nova dimensão. Aquilo que foi apenas uma promessa no Éden, em Gênesis 3,15, tornou-se realidade por meio da encarnação de Cristo. Encarnação é no sentido de Deus, de Jesus se tornar ser humano, né? Leia a narrativa do anúncio do nascimento de Jesus em Mateus 1, de 18 a 23. Que coisas essenciais esse relato nos diz sobre Deus
Deus conosco, Emanuel. Deus tinha habitado entre o seu povo no santuário e habitou com eles na pessoa física de Jesus de Nazaré. Com o nascimento de Jesus, Deus mostrou de modo concreto seu desejo contínuo de estar conosco em natureza e missão. O Filho de Deus era plenamente humano e totalmente divino. Ele afirmou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E por que ele fala ninguém vem ao Pai? Porque se ele é o caminho, eu preciso passar por ele. Por isso que ele diz: ninguém vem ao Pai senão por mim. Então vamos lá, Mateus 1, 18 a 23. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, que estando Maria, sua mãe, desposada com José, ou seja, sua mãe ia casar com José, nova tradução da linguagem de hoje, né? Antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Ou seja, antes do casamento ficou grávida pelo Espírito Santo. Então José, seu marido, ou seja, com quem Maria iria casar, como era justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. Ou seja, ela conta para José o que ocorreu. José inicialmente não acredita, né? E aí tem o interesse de se separar secretamente dela, ou seja, ele não queria ficar com ela, mas também não queria prejudicá-la, né? Então ele intentou deixá-la secretamente, e projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, e existe um contexto inclusive para José não acreditar, não é? Havia uma série de coisas que haviam se implementado, né, antes disso ocorrer, né? Pessoas que mentiam, falsos messias, pessoas que mentiam, mulheres que mentiam falando que estavam grávidas e que não haviam tido relações extraconjugais, esse tipo de coisa. Então, várias falhas, né, que são comentadas como tendo ocorrido, que podem ter feito com que José ali tivesse essa desconfiança, né? E aí o anjo do Senhor aparece a José dizendo: não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Dará à luz um filho, chamará o seu nome Jesus, Yehoshua, né? Yeshua, como alguns conhecem, que é a forma abreviada de Yehoshua, né? Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então ele fala: olha, esse que ela vai gerar, ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu sua mulher. E não a conheceu até que deu à luz seu filho primogênito e pôs-lhe por nome Jesus. E é interessante que José, ele pôde perceber na prática, no dia a dia, que ele estava lidando com um ser diferenciado, né? Então acredito que a felicidade dele, quando ele percebeu que confiou no anjo, acreditou que ali quem estava falando com ele era o anjo de Deus, e ele percebe na prática tudo isso, né? O filho ali que ele cuidou junto com Maria e tomou como seu, obviamente, né? O filho tratou como um pai, né? Como um pai trata um filho, etc. E ele percebeu toda essa diferenciação. Mas aqui, quais são as coisas essenciais, né, na narrativa? Primeiro ponto, um milagre, uma origem divina, uma finalidade diferenciada para esse ser, né, para essa pessoa, para esse menino que nasceria. Então, José entende a grandiosidade do que estava acontecendo. Ele acredita, né? É lógico que assim, eu acredito que ele deve ter ficado um bom tempo pensando sobre isso, né? Que coisa diferenciada, grandiosa que está acontecendo, né? Leia João 1, 14 a 18. O que podemos aprender sobre a missão de Deus para conosco com a encarnação de Cristo? Então veja, quando o anjo chega até José, ele fala: olha, ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então ele já fala: olha, Salvador do mundo, salvar o seu povo dos seus pecados. Veja, não é uma salvação da escravidão romana, não, ele fala: salvar o seu povo dos seus pecados. João 1, 14 a 18. O que podemos aprender sobre a missão de Deus para conosco com a encarnação de Cristo? O comentário nos diz assim:
Deus avançou com sua missão e, por meio de Cristo, esteve presente em carne entre seus filhos. O unigênito vindo do Pai, único de uma espécie, né? Monôgenes, né? O unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade, cumpriu as profecias das escrituras hebraicas e, de acordo com o plano divino, tornou-se um conosco. O Deus da missão continuava a cumprir seu propósito. Então vamos lá, Evangelho de João, capítulo 1, versos 14 a 18. Ele fala aqui com relação a Jesus: no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, ao que crê em seu nome, serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Ou seja, a ênfase no novo nascimento. E o Verbo se fez carne. O Verbo estava com Deus, era Deus, estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por meio dele, sem ele nada do que foi feito se fez, habitou entre nós, vimos a sua glória como glória do unigênito, do único de uma espécie, do Pai, cheio de graça e de verdade. E João testificou dele dizendo: este era aquele de quem dizia: o que vem após mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Todos nós recebemos também da sua plenitude e graça por graça. Então, o que podemos perceber aqui é que constantemente Deus vai reforçando essa ideia. Olha, o plano da redenção que se iniciou lá no momento em que eu conversei com Adão e Eva, que ofereci para eles o sacrifício, que os vesti com a pele do sacrifício que foi oferecido, com a manutenção das ofertas ali em Caim e Abel, em que Caim não foi leal, mas que Abel manteve a lealdade na sua oferta. Em tudo isso havia ali a demonstração do perdão e de conceder uma nova chance, não apenas de viver, de tentar amenizar a dor na vida aqui nesse mundo, nesse mundo de pecado, mas também o plano da redenção, a libertação do pecado, a libertação do pecado e, consequente, não só uma vida diferente aqui, mas também a chance de vida eterna. O Deus que continua a estar conosco, a vida e o ministério de Jesus foram a revelação máxima de Deus. Em 3 anos e meio, Deus revelou mais sobre quem Ele é e sobre a essência de sua missão do que em tudo que havia feito por outros métodos nas gerações anteriores. Cristo é a perfeita imagem do Deus invisível, em quem Deus achou por bem residisse toda a plenitude, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz. Em Cristo, a natureza missionária de Deus foi conhecida por completo. Jesus revelou sua missão dizendo: o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Leia e reflita sobre João 3,16. Como você viu o amor e a missão de Deus interagindo nesse texto? Pouco antes de sua última semana de vida, o destino final da humanidade estava em jogo. Os acontecimentos daqueles dias ligavam a expectativa do passado com a esperança do futuro. Durante a Páscoa, a qual apontava para a liberdade da opressão egípcia, Jesus, o Deus encarnado, entregou a vida para nos libertar da escravidão do pecado. Paulo escreveu: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então vamos lá, João 3,16. Então veja: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo, e ainda ama, e amará de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, o único de uma espécie, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, ou seja, o Filho não veio ao mundo para condenar o mundo se condena ao rejeitar o Filho. Deus não envia os seus servos para condenarem o mundo, mas o mundo é condenado ao rejeitar a advertência, ao rejeitar o plano, ao rejeitar a proposta de misericórdia, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado,
porquanto não crê no nome do unigênito de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então veja, a ênfase do texto é, olha, ninguém se perde porque o desejo inicial e principal de Deus seja condenar o mundo. Se nós nos perdermos, será porque nós rejeitamos o plano de Deus. Então Deus fala, olha, eu tenho um plano para você. Primeiro ponto é que você perceba que eu sempre olhei para vocês com um olhar de misericórdia. Segundo ponto, eu sempre fiz ações, sempre busquei vocês, sempre fui até vocês, oferecendo esse plano. Que uma das condições para receber esse plano é aceitar que eu liberto do pecado. E, portanto, para vocês entender que eu liberto vocês do pecado, é necessário entender que existe o pecado, a transgressão. É necessário que cada um de nós se reconheça como pecador, que sem Deus não tem libertação do pecado, não tem a libertação necessária do pecado, mas que com Deus tem a libertação do pecado, tem a vida eterna garantida, ou seja, tem uma paz verdadeira nesse mundo, tem uma vida eterna no mundo por vir, uma paz verdadeira mesmo em perseguição, mesmo em sofrimento. Por quê? Porque o nosso foco é reconhecer que esse mundo, as injustiças desse mundo existem por causa da maldade da humanidade, não é? Então nós sofremos por erros que nós cometemos, nós sofremos por erros que outras pessoas cometem, nós fazemos sofrer outras pessoas por erros que nós cometemos, e consequentemente, quando Deus nos liberta disso, Ele ameniza, diminui gradativamente o sofrimento em nós e nas pessoas ao nosso redor. Então veja que em tudo Ele está dizendo, olha, eu posso oferecer vida nova para vocês, um novo nascimento, nova vida, vida eterna. Então é a constante de Deus, né? Ou seja, eu venho até vocês, ofereço o plano, agora cabe a vocês aceitarem. Então se vocês se perderem, não é porque eu quis condenar. Então Deus fala para nós, olha, se eu me perder, eu entendo isso, se eu me perder não é porque Deus quis me condenar, é porque eu rejeitei a proposta que Ele fez para mim e que Ele constantemente faz, né, para nós. Leia Mateus 28, 18 a 20. Mateus 28, 18 a 20. Qual promessa encontramos na grande comissão? Ela nos traz segurança ao nos envolvermos na missão de Deus? Comentário: a morte de Cristo foi parte do processo de reconciliação, não o fim dele. Ela não foi nem o começo nem o final, né? Ela foi ali o ponto central, mas não o começo nem o fim, né? Por sua ressurreição, Jesus venceu a morte e recebeu toda a autoridade no céu e na terra. Com base nessa realidade, Ele comissionou seus seguidores a fazer discípulos ao redor do mundo, com uma promessa maravilhosa: eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. A mesma coisa que Ele falou desde o começo lá. Ele falou, olha, mesmo quando Ele expulsa Adão e Eva do jardim, Ele cobre Ele dá a eles ali a veste, ou seja, olha, eu estou com vocês, vocês vão ter que ser expulsos daqui, mas eu estou com vocês. E aí Ele continua com eles ali, continua falando com eles, continua falando com os filhos deles, dizendo, eu estou com vocês, né? E fala, e aí nós vemos lá Sete e as próximas gerações, nós vemos Deus conversando com Noé, nós vemos Deus conversando com José, Moisés e assim sucessivamente, né? Com Abraão, Ele dizendo, estou com vocês. Então vamos lá em Mateus 28, 18 a 20. E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando ouviram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo, é-me dado todo o poder, ou é-me dada toda a autoridade, né? No céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos. Então veja, o primeiro ponto, ide fazer discípulos. O que é um discípulo? O discípulo é uma pessoa que reconhece que existe um mestre a ser seguido, que existe um conjunto de ensinamentos a ser seguido, que existe um exemplo prático de vida a ser seguido. Então esse é um discípulo. Então a necessidade de entender que Jesus é não apenas nosso Salvador, mas nosso Senhor. Ou seja, um discípulo implica em um mestre. Então reconhecer que Jesus é nosso mestre, que Deus
é o nosso Senhor, que nós precisamos aceitá-lo como Salvador e Senhor. Então, fazer discípulos, mostrar para as pessoas a necessidade do convencimento do pecado, da justiça, do juízo, da misericórdia de Deus, do plano de redenção, da possibilidade de mudança, isso é fazer discípulo realmente, né? De todas as nações. E aí esse discípulo, entendendo o que é ser um discípulo, ele se batiza, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E no momento em que ele reconhece que Deus é o seu Senhor, e que portanto nós somos servos de Deus, e devemos buscar fazer a vontade de Deus em tudo que Ele quer, aí nós estaremos aptos a ensinar e sermos ensinados a guardar todas as coisas, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Ou seja, eu sei que é difícil, eu sei que vocês perceberam no momento em que eu fiz de vocês, né, quando Jesus fez aquelas pessoas, auxiliou aquelas pessoas para que se tornassem discípulos, eles perceberam a dificuldade. E agora eles teriam que fazer aquilo sem a presença física de Jesus aqui. Então Jesus fala, olha, não temam, eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Ou seja, estou com vocês, e não apenas com vocês, com os próximos discípulos, e os próximos, até até a volta de Jesus, até a sua volta, né? E permanecerá conosco pela eternidade. Então, ou seja, ele fala, olha, eu sei que é difícil, eu sei que pode parecer assustadora à primeira vista, mas não se preocupe, eu estou com vocês, estou ajudando vocês. Esse trabalho que vocês vão fazer, né, não só de evangelizar em teoria, mas na prática do dia a dia, nos atos, nas palavras, eu sei que não é fácil, mas eu estou com vocês a todo momento. Mesmo quando vocês caírem, estou com vocês ali mostrando a necessidade de mudança e reconhecimento. Quinta-feira, Deus voltará para nos buscar. Leia João, Evangelho de João 14, né? João 14, de 1 a 3. De que maneira essa passagem está conectada com a mensagem do tempo do fim encontrada nas Escrituras? Uma das promessas mais preciosas de Cristo, a bendita esperança, reflete mais uma vez o desejo do Criador de estar conosco eternamente. Ele afirmou, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês também estejam. De acordo com o apóstolo João, a promessa finalmente se tornará realidade. Então ouviu uma voz forte que vinha do trono e dizia, eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos, Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. A obra da salvação estará completa. Onde prevaleceu o pecado, a graça de Deus transbordou. A terra, o próprio lugar que Satanás reivindica como seu, será não apenas redimida, mas também exaltada. Aqui, onde o Filho de Deus habitou na humanidade, onde o Rei da Glória viveu, sofreu e morreu, aqui, quando Ele tiver feito novas todas as coisas, estará o tabernáculo de Deus com os homens, e ao longo dos séculos, sem fim, enquanto os remidos andarem na luz do Senhor, vão louvá-lo por sua dádiva indescritível. Emanuel, Deus conosco. Ellen White, o desejado de todas as nações. Página 15. Essa é a mais bela imagem da redenção. O Deus da missão finalmente cumprirá seu desejo de estar com seus filhos eternamente. Que privilégio fazer parte disso. Desafios semanais. Ao longo do trimestre, como foi falado lá na introdução, você será convidado a se engajar intencionalmente na missão de Deus. Intencionalmente, que ele quer dizer o seguinte, olha, caso você queira, né? Não é ninguém vai querer forçar você, ou a mim, ninguém, mas ele fala, você vai ser convidado a se engajar intencionalmente na missão de Deus. Essa será a oportunidade de ver e experimentar o Deus da missão agindo em sua vida, em nossa vida. Prepare-se para compartilhar com a classe o que aprendeu. A sessão Desafie-se irá encorajá-la a aumentar seu envolvimento na missão de Deus. Então, desafie-se, ou seja, não é algo que eu tenho que provar para você, que você tem que provar para mim, é algo que é um desafio seu para com você, consigo mesmo, de mim para comigo mesmo, né? Um desafio para nós, para cada um de nós, eu quero participar disso, eu quero ser mais, né? Eu quero ajudar mais. Desafio, ore a cada dia para que Deus o motive a fazer parte da missão. Desafie-se, aprenda o nome de alguém que você ainda não conhece, um vizinho, um colega, um comerciante e outros. Ore pela pessoa escolhida todos os dias. Então, olha,
Verifique alguém que você ainda não conhece e ore por essa pessoa todos os dias. Não é um desafio difícil, né? Então, é mais criarmos o hábito mesmo de fazer isso, né? A quem não tem, né? Criar o hábito de fazer, e a quem tem, manter o hábito e acrescentar mais um nome aí, o nome de alguém que não conhece. Então vamos lá em João, Evangelho de João, 14, de 1 a 3. Não se turbe o vosso coração, né? Não fiquem aflitos, como diz a nova tradução da linguagem de hoje, né? Credes em Deus, crede também em mim, né? Creiam. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito para vocês, ou seja, eu não tenho motivo para mentir para vocês. Vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Então ele fala, olha, se vocês pensarem, refletirem bem, vocês sabem para onde eu estou indo. Vocês sabem que eu alertei vocês há um bom tempo, apesar de vocês não quererem reconhecer, por ser algo duro, difícil de lidar, mas vocês sabem. E olha, eu vou preparar um lugar, né? Vou voltar, vou restaurar tudo isso aqui. Enquanto eu estiver lá, que eu não estiver fisicamente aqui com vocês, mas ainda assim vou estar com vocês o tempo inteiro. O Espírito Santo vai estar aqui, auxiliando, né, no meu lugar, como um outro consolador, né? Então ele diz, olha, eu não vou desamparar vocês, né? Não vou desamparar, ainda que eu não esteja fisicamente aqui, vou estar com vocês a todos os momentos, né? Vocês terão aqui todo o poder necessário, todo o auxílio necessário, palavras de conforto necessárias, as palavras de advertência quando forem necessárias também, mas principalmente o reconhecimento de que eu vou estar com vocês, assim como estive com a humanidade todo esse tempo. Então essa é a garantia que ele nos dá, não é? Estudo adicional. O plano de nossa redenção não foi um pensamento posterior formulado depois da queda de Adão. Ele foi a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos. Foi um desdobramento dos princípios que, desde os séculos da eternidade, têm sido o fundamento do trono de Deus. Desde o início, Deus e Cristo sabiam da apostasia de Satanás e da queda do ser humano mediante o poder enganador do rebelde. Deus não determinou a existência do pecado, mas previu-a e tomou providências para enfrentar a terrível situação. Seu amor pelo mundo era tão grande que decidiu entregar seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ellen White, o desejado de todas as nações, página 11, na referência do livro aqui. Cristo não disse aos seus discípulos que a obra seria fácil, mas não seriam deixados a lutar sozinhos. Assegurou-lhes que estaria com eles e, se avançassem com fé, seriam protegidos pelo Onipotente. Enquanto obedecessem a sua palavra e trabalhassem em harmonia com ele, não fracassariam. Vão a todas as nações, ele ordenou, até as mais distantes partes do mundo habitado. Estejam certos de que minha presença estará com vocês ali também. Trabalhem com fé e confiança, pois nunca os deixarei. Estarei ali sempre ajudando vocês a executar suas tarefas. Estarei guiando, confortando, santificando e sustentando vocês, tornando-os bem-sucedidos quando falarem, de maneira que suas palavras atraiam a atenção dos outros para o céu. Atos dos Apóstolos, Ellen White, página 19. As primeiras palavras de Deus ao ser humano foram: onde você está? Né? Que consolo essa verdade nos dá a respeito da intenção de Deus para conosco? O próprio Deus, na pessoa de Jesus, veio ao mundo para nos salvar. A cruz foi a manifestação máxima do Deus da missão. O que isso nos diz sobre o caráter de Deus? E a missão pertence a Deus, portanto, Ele equipará e capacitará as pessoas à tarefa. À luz dessa realidade, quando olhamos para os desafios da evangelização mundial, como podemos lidar com sentimentos e atitudes de inadequação ou medo? São perguntas aí para consideração que, no momento, vou deixar para cada um de nós refletirmos. Convido para uma oração final. Obrigado, Deus, por tudo que nos tem concedido. Nos capacite e nos fortaleça para esses desafios, nós imploramos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado a todos e até o próximo estudo.